Olá, amante do idioma, como é que está? Tudo bem? Bom, assunto de hoje, pronomes possessivos. Quando vem à tona o nome pronome possessivo, o que vem à mente já na sua? Posse, né? Então a primeira coisa que se fala, posse, a primeira coisa que vem à sua mente é meu, minha, né? Como o pessoal pensa em si primeiro, né? Então assim, meu, minha, seu, tua, dele, dela, nosso, vosso, todos esses são pronomes possessivos, certo? Só que a forma de isso cair em provas de concurso é uma coisa meio bizarra. Por quê? O brasileiro em geral não usa o pronome possessivo de uma forma muito clara. É muito comum que haja ambiguidade. Sabe o que é ambiguidade? Duplo sentido. Então, por exemplo, se eu falo a vaca da minha vizinha morreu, aí você não sabe quem morreu, né? Às vezes você sabe quem é a sua vizinha e às vezes não fica tão ambíguo assim. Então essa ambiguidade é muito comum ser tratada em concursos públicos. Muitas vezes aparecem em questões assinar a sentença que traga ambiguidade. E nessa ambiguidade, vale lembrar que ambiguidade não é erro. É duplo sentido. Então, quando isso é cobrado em provas de concurso, é muito comum que apareça pronome possessivo nela. Então, vamos imaginar o seguinte, eu não vou mostrar para você seu, sua, que você já imagina o que seja. Vamos ver como essa ambiguidade é tratada. Então, imagine o seguinte, imagine que você vá, sei lá, a um museu, uma pinacoteca e vai ver um quadro. Bom, eu não sou professor de desenho, não tenho obrigação alguma de desenhar bem. Mas imaginemos o seguinte, você vê um quadro, aí você vê dois anjos no quadro. Um anjinho, certo? E um anjão aqui. Olha que coisa linda. Olha, dois anjinhos. Sim? Anjo é substantivo concreto ou abstrato? Ah, não sei. Substantivo concreto é quando ele está no imaginário popular, é quando ele tem forma. Isso aqui, ó, substantivo concreto porque ele tem forma. Tudo bem que é a forma do capeta, né? Mas ele tem. Então imagina o seguinte, tá lá o quadro e aparece uma grafia abaixo do quadro. Gabriel e seu pai. Gabriel e seu pai. Perceba que eu tenho aqui, ó, seu, tem um pronome possessivo. Seja sincero, entendeu? Então o cara chega, para aqui e lê. Lê, vê o quadro e lê. Gabriel e seu pai. Entendeu? Entendeu. O cara entendeu normalmente. Posso ser chato? Vamos lá. Gabriel e seu pai. Meu? Olha o chato. Esse não é meu pai. Esse aqui não é meu pai. Gabriel e seu pai. Não, o pai dele, tá, tudo, mas esse não é meu pai. Certo? Isso aqui não é erro. Isso é ambiguidade. Como é que você acha que ficaria a comunicação melhor aqui? Então, eu não falaria Gabriel e seu pai. Para que a comunicação ficasse bem mais clara, o ideal, não estou falando que é o correto, o ideal é Gabriel e o pai dele. Então, quando eu falo Gabriel e o pai dele, fica a mensagem muito mais clara. Já percebeu? Faz remissão a Gabriel. Hoje nós vamos ver uma coisa linda chamada termos anafóricos, mas um pouco mais pra frente, certo? Eu tenho aqui, continuo com o pronome possessivo, pai dele, e mantive a comunicação clara, certo? Tá, aí agora você tá pensando o seguinte, se o seu traz muita ambiguidade, eu não posso usar o seu nunca? Pode. Você pode usar o seu sem ambiguidade. Como que eu vou usar o seu sem ambiguidade? Quando você consegue unir numa mesma sentença possuidor e posse. Como assim? Então, por exemplo, se eu falar, ó, o professor, vou deixar aqui o começo e já vou completar. O professor, o músico, o aluno, o pintor. Veja, para que eu faça possuidor e posse, eu vou usar o pronome possessivo ligado aqui ao termo. Então, o professor e sua aula, veja que aqui não há ambiguidade. O músico e sua partitura. Ok? Ó, tô ligando o músico à partitura. O aluno, certo? O aluno e seus estudos. Ou o pintor e seu quadro. Veja que aqui não existe ambiguidade. Eu faço possuidor e posse, ok? E faço essa união. Esse seu não é ambiguidade. E cuidado, certa vez uma prova numa banca caiu assim, a criança e seu brinquedo. Muitas pessoas acharam que a criança e seu brinquedo
fosse ambiguidade. Não é. Você, quem usa brinquedo, quem gosta de brinquedo, tudo bem que você possa ter os seus fetiches, ok? Você pode ir lá brincar com o brinquedo do seu filho, mas brinquedo é para criança. Então a criança e seu brinquedo não é ambiguidade, ela se encaixaria aqui. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Qual que é o grande problema? Você sabe bem que começamos de uma forma e o inferno aparece. Sim? Vou fazer uma pergunta para você. O lhe, o pronome lhe, esse pronome lindo aqui, ó, o lhe, você usa para alguma coisa? Em certas regiões do Brasil ele é muito comum. No norte, no nordeste ele é muito comum. Mas, por exemplo, mais para o sul, isso aqui está quase em extinção. Certo? Muitas vezes esse lhe pode trazer aí certa surpresa. Como assim? Então veja só, eu vou colocar para você duas orações. Se eu disser, olha que lindo, a mãe lhe deu a flor e o marido lhe beijou os lábios. Eu tenho dois lhes aí. Dois, certo? Então imaginemos uma coisa aqui na prova. Você está lá na prova e fala assim, o lhe da linha 27 tem a mesma função sintática ou o lhe da linha 27 se equivale ao lhe da linha 42? O babuíno que decora faz o quê? LHE, LHE. São idênticos. Se equivale, são idênticos. São idênticos. Veja que a minha intenção aqui com você é unir o seu conhecimento da língua com o conhecimento gramatical. Isso é maravilhoso para uma prova de concurso e para qualquer prova que você vá prestar. Quando eu leio a mãe lhe deu a flor e o marido lhe beijou os lábios, tente entender as duas orações. Você entendeu as duas orações? Se sim, ótimo, você consegue responder. Vamos imaginar que eu precise de uma análise. Então vamos lá. Veja só. Esse lhe e esse lhe. Será que eles se equivalem? Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar pela oração. A mãe lhe deu a flor. Pega o verbo. Quem dá, certo? Dá algo a alguém. Sim? Então aqui. Esse lhe está ligado ao verbo. Este lhe está ligado ao verbo. Logo, ele não faz papel de posse. Eu não posso falar a mãe deu a flor dele. A mãe deu a flor dele muda completamente o sentido da oração. Esse lhe que está aqui, ó. O marido lhe beijou os lábios. Você consegue entender que o marido beijou os lábios dela? Consegue entender? Consegue? Esse lhe está ligado a lábios. Então, esse lhe aqui, você pode substituir por dela. Se você pode substituir por dela, logo é pronome possessivo. Sim, esse lhe, certo? Que está aqui, como está ligado ao verbo, isso é um pronome oblíquo. É diferente do pronome possessivo. Certo? São coisas distintas. Tudo bem? É engraçado. Você pode nem ter usado isso no dia a dia, mas se alguém chegar, se você estiver lá no norte, eu tenho muitos amigos lá do norte que falam dessa forma. Se o cara chegar para você e falar assim, ó, eu lhe parto a cara, mesmo que você não saiba que seja pronome possessivo, você vai entender que ele vai partir a tua cara. Tudo bem? Por enquanto? Tá. Aí você se pergunta, tô pensando em ambiguidade. Será que pode haver ambiguidade no uso desses dois lhes? Eu não sei. Deixa eu colocar uma oração aqui para você. Ó, se eu falar, eu lhe compro o carro. Eu lhe compro o carro. Se eu perguntar para você, essa oração é ambígua? O que você acha? É ambígua ou não? Imagina o seguinte, imagina você aí, vamos imaginar você, sentado, você é meu filho. Você chega para mim e fala assim, ó, ô pai, eu tô estudando, certo? Eu estou estudando. Se eu passar no concurso, você me compra um carro? O que eu vou falar para você? Confio em você. Você nunca me decepcionou. Aí o cara vai ter que estudar, certo? Porque família é uma coisa para concurso. Sim? Aí eu falo assim para você. Se você passar no concurso, eu lhe compro o carro. Legal? Entendeu? Ótimo. Aí você passou. Você passou, fiquei com prejuízo, mas vou feliz da vida comprar o carro para você porque você passou, conseguiu o seu objetivo. Chego pro vendedor e falo... Eu preciso de um carro tal. Consegui as condições que eu queria, consegui o carro que eu queria, vou fechar o negócio e chego pro vendedor e falo, eu lhe compro o carro. E aí, posso usar?
tranquilamente. Esta oração que aparece aqui é ambígua. Então, para você, que é meu ente, esse lhe está ligado ao verbo. Quem compra, compra algo a alguém. Esse lhe aqui, a alguém, é um pronome oblíquo. Mesma coisa, um pronome oblíquo. Pro vendedor, eu lhe compro o carro. Este lhe está ligado a carro. Ou seja, este lhe, eu compro o seu, o dele, assim por diante, e se transforma em pronome possessivo. Significa o quê? Significa que esta oração é ambígua. E se eu fosse elaborar uma prova, eu colocaria esta aqui oração. KKKKKKK para você usar. Viu como o pronome possessivo às vezes fica uma coisa meio tensa? Tudo bem até aqui? Pronome possessivo foi ok? Certo. Vamos falar agora de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Tá, vamos pegar pela palavra demonstrativo. Se eu falei pronome demonstrativo, o que significa? Significa que ele vai demonstrar algo, certo? Você se lembra de algum pronome demonstrativo? Ah, este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, esta, essa, aquela. Todos eles são pronomes demonstrativos. Agora, se eu te perguntar, sabe usar cada um deles? O este e o esse é muito parecido, mas existem algumas regras que a gente precisa saber. Mas imagine o seguinte, vamos imaginar que eu tenha emprestado a você a minha caneta, certo? Emprestei a minha caneta para você e eu não sei se ela está aí com você. E o que eu vou fazer a pergunta normalmente? Onde está aquela caneta? Onde está aquela caneta? Aí, se a caneta estiver com você, você vai levantar a caneta e falar, esta caneta, e eu, do outro lado, vou falar, sim, essa caneta. De novo, mais uma vez, perguntei, onde está aquela caneta? Esta caneta? E eu falo, essa caneta. Esta é a forma comum de se usar o aquela, esta e o essa. É a forma mais tranquila. Então eu posso falar, estes olhos, estas orelhas, esta camisa, este relógio. Tá, que se no dia a dia você falar essa camiseta, esse relógio, não vai ter tanto problema. Em concurso público é comum que eles cobrem isso como termos anafóricos, termos catafóricos, ou seja, elementos de remissão. Então, diante disto aqui, certo, desse elemento de remissão que a gente falou bastante, eu vou pegar dois deles. Eu vou começar com o termo anafórico. Anafórico. O que é o termo anafórico? Vem do grego anáfora, tudo aquilo que foi. Então, se eu disser isto aqui, ó, por exemplo, a mulher tinha talento. Certo? Melhor. Em vez de a mulher, vamos dar nome a ela, tá? Vamos imaginar aqui que eu fale, vamos pegar um nome aleatório. Se eu falar, Andressa tinha talento, ponto. Se eu falar, esta mulher, perceba, esta mulher não se abatia. Perceba que quando eu falo esta mulher, esse esta, ó, eu me refiro a Andressa, é um termo anafórico, fez remissão a algo que já foi citado, certo? Você pode acompanhar no seu material. Algo que já foi citado, sim, isso é termo anafórico. Tudo é questão de logística. Eu posso também inverter. Em vez de falar termo anafórico, eu posso mudar. Bom, aqui acabou o espaço, eu vou para lá, certo? Em vez de termo anafórico, eu posso falar uma outra coisa. Eu posso usar este termo aqui, ó. Termo catafórico. Termo catafórico. Se anafórico faz remissão ao que já foi dito, catafórico faz remissão ao que será dito. Então imagine o seguinte, se eu disser, por exemplo, este homem era sensacional. Sensacional. Todos amavam, certo? Paulo. Peguei outro nome aleatório. Perceba que o este que aparece aqui é um termo catafórico, porque ele faz remissão, ou seja, ele remete esse este
a Paulo. Ele fez remissão a algo que foi dito depois. Então, relembrando, anafórico faz remissão a algo que foi dito antes. Catafórico faz remissão a algo que será dito, que foi dito depois. Tudo é questão de logística. Ficou mais ou menos claro? Ficou interessante? Bom, aí você deve estar se perguntando assim, se termo anafórico é o que faz antes, e termo catafórico é o que faz depois, o este, o esse, o aquele, será que dá para usar numa mesma sentença? Eu acho que sim, certo? Eu acho que sim. Tanto acho que sim, que nós vamos ver o seguinte, fique atento, em provas de concurso é comum, a palavra este da linha 27 faz remissão a Paulo, certo? Ou eu posso falar, a palavra esta da linha 35 faz remissão a Andressa, tudo bem, sem problema algum, você pode cair tranquilamente. O que é mais comum de ser cobrado é isso, mas lembre-se de que saber faz toda a diferença. Imagine então a seguinte oração, ó, se eu disser, Maria convidou Joana e Paula para uma balada. Ó, vai pra balada. Pop the jam, poperô. Eu conheço gente de Sorocaba. Você conhece Sorocaba? Sorocaba, então, conheço gente do exterior de São Paulo que adora uma balada. Aqui, ó. Então, Maria convidou Joana e Paula para uma balada. Perceba que esses termos anafóricos e catafóricos, eles são muito bons para quê? Para evitar o eco. O que é eco? É quando você repete a palavra. Então, imagina o seguinte. Maria convidou Joana e Paula para uma balada. Pois... Acho que eu vou continuar aqui a oração. Pois, Maria está triste, Joana está feliz e Paula se divorciou. Sim, imagina que não dá. Olha quantas vezes eu repito a palavra. Já falei de Maria uma vez, já falei de Joana uma vez e já falei de Paula uma vez. Eu não posso, melhor evitar para não ter essa coisa repetitiva, esse eco, isso tira ponto numa prova de redação. Certo? É como se você escrevesse assim, eu gosto da boneca, ponto. A boneca é minha amiga, ponto. Eu adoro a boneca. Quantas vezes você vai falar boneca? Aí você pensa em uma outra coisa agora. Ah, mas tem uma música do Tom Jobim que fica é pau, é pedra, é o fim do caminho. É, e vai falando Isso é licença poética, isso é música. Você é poeta? Não, você não é poeta. Então você não vai escrever isso numa redação e vai evitar de se usar esse eco. Então veja só que coisa interessante. Maria convidou Joana e Paula para uma balada. Pois, vou deixar um espaço... certo? Vai viajar, ok. Outro espaço, ficou noiva. E passou no concurso. Pronto! Agora eu já fico imaginando o seguinte... Se você sentado aí se chama Joana, você vai querer ser a última. Ah, eu se chamo Paulo, então vai querer ficar na última. Não importa, presta atenção. Qual que é o interessante disto aqui? O interessante disto aqui é, não que eu queira que não exista aqui quem vai viajar, quem ficou noivo e quem passou no concurso. Certo? Passou no concurso, né? Ou, olha a revisão. Comendo, passou no concurso. Depois aí, vai falando eles que põe uma palavra, passou no concurso. Não existe uma ordem. Quem vai fazer a ordem é você, certo? No caso, eu agora. Eu que vou fazer a ordem, certo? Então qual que é a ordem aqui? Eu posso escolher, sim? A não ser que você queira fazer o seguinte. Maria convidou Joana e Paula para uma balada, pois vai viajar, ficou noiva e passou no concurso respectivamente. Se eu coloco, imaginemos o seguinte, se eu coloco aqui, ó, respectivamente, coloquei o respectivamente, esses termos anafóricos que vão fazer remissão a algo que já foi dito, eles são desnecessários, como é respectivo, Maria, Joana e Paula. Mas eu não quero isso, porque eu quero que você sofra. Então vamos tirar o respectivamente. Tirei o respectivamente. O que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar os termos aqui anafóricos. Aí, vou fazer o seguinte, quem vai viajar? Eu quero que Paula viaje. Então essa palavra vai fazer remissão a Paula, certo? Eu quero que a Maria fique noiva. Então essa palavra faz remissão a Maria, aqui. Ok, deixa eu fazer
com um quadradinho para ficar mais explícito o exemplo. É aqui, Paula. E eu vou querer que Joana passe no concurso. Quem vai passar no concurso vai ser a Joana. Essa palavra faz remissão a Joana. Vejam que eu tenho 3 elementos. Eu não posso usar o ela. Se eu usar o ela, o que vai acontecer? Maria convidou Joana e Paula para uma balada, pois ela vai viajar. Aí eu te pergunto, quem é ela? Quem é ela? Pode ser Maria, pode ser Joana, pode ser Paula, certo? Mas com essas 3 palavras aqui, esses três termos anafóricos, certo? Você consegue já identificar quem é quem. Então vamos lá, passo a passo. Maria convidou Joana e Paula para uma balada, pois quem vai viajar? A Paula. A Paula foi a última que apareceu? A Paula foi a última. Então eu vou falar, pois esta vai viajar. Foi a última pessoa a quem eu me referi. Pois esta vai viajar. Quem vai ficar noiva? A Maria. Veja que Maria, ela de todas, ela está mais longe. Foi a primeira de quem eu falei. Se foi a primeira de quem eu falei, eu só posso usar uma palavra aqui, ó. Aquela. Aquela ficou noiva. E sobrou a menina aqui do meio, que é a Joana. Então, a Joana, eu só posso usar o essa. É engraçado, porque você pode me perguntar, mas qual que é a diferença do esta e do essa? Você só consegue ver a diferença do esta e do essa numa sentença com 3 elementos assim. Porque no dia a dia, certo? O esta é pouco usual. A pessoa que inventou essa, quem inventou essa, o isso, sim, foi uma coisa do inferno, porque ele deve ter um ódio. Aí o esta, isto, este. Seja sincero, você fala este, isto, certo? Você usa para isto é, no máximo para isto é e tudo mais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, só existe uma forma de você saber se tudo isso aqui entrou na sua cabeça, se pronome possessivo também está na sua cabeça. Que o que é para fazer? Exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Gabaritou? Sim? Espero que sim. Bom, nós temos 2 exercícios, certo? 2 bancas diferentes, certo? Cada qual cobra de uma forma, não importa, você tem que saber de qualquer jeito, certo? Então acompanha comigo a leitura do primeiro exercício aí na sua tela. Identifique onde o pronome possessivo indica ambiguidade. Bom, nós vimos na parte teórica sobre ambiguidade. Lembre-se que, mais uma vez, ambiguidade não é erro, ambiguidade é duplo sentido, certo? Ok? Então cuidado, na hora do desespero, você vai procurar talvez a sentença errada aqui, você não vai achar a sentença errada, porque não existe sentença errada aqui, nada, todas elas estão corretas. Ele está pedindo a ambiguidade. Se você se lembra sobre o uso do seu e do sua, certo? Vai ficar um pouco mais simples, mas se não se lembrar, é hora de relembrar agora. Vamos lá. Letra A. A criança trouxe seu brinquedo. Olha só que coincidência, eu falei isso na parte teórica. Cuidado, a criança trouxe seu brinquedo, você vai achar que é o brinquedo de quem? Lembre-se que eu tenho possuidor, eu tenho posse. Brinquedo só pode estar ligado à criança. Quem gosta de brinquedo, quem usa brinquedo, por incrível que pareça, só é para ser criança. Por mais que você goste do seu Falcon, aí você não pode usar toda hora, vai ficar chato. Mas eu estou ligando brinquedo à criança, possuidor e posse. Isto não é ambiguidade, tudo bem? Letra B, esta casa é minha também. Agora eu fico imaginando que coisa ambígua que pode ter aqui. Tem alguma coisa ambígua? Não, por mais que você se esforce, não existe ambiguidade aqui. Então, letra B está perfeita também, sem ambiguidade. Vamos para a letra C, que é questão de logística, certo? Vamos para a letra D. Visitei vossos pais. Certo? Só um instante, perceba que todas as sentenças trazem pronomes possessivos. Obrigatoriamente, por quê? Porque aquela coisa do pronome possessivo ser muito próximo à ambiguidade é muito clara, tá? Então voltemos. Visitei vossos pais, olha só que coisa mais formal, certo? Acho que ninguém mais usa vosso, pelo menos no Brasil, certo? Vossos pais, estou falando diretamente para a pessoa, então significa que não exista ambiguidade. Tudo bem? Não é a letra D. Letra E. Carreguei meus livros e os seus. Carreguei os meus livros e os seus. Significa o quê? Sem ambiguidade alguma. Está clara a mensagem. Resposta correta. Cláudia disse que Marcela está em sua casa. A pergunta é simples. Na casa de quem? Marcela pode estar na casa da Marcela. Marcela pode estar na casa da Cláudia. Marcela pode estar na casa de quem está lendo.
Então, olha só para que eu entenda isso. Cláudia disse que Marcela está em sua casa. Eu falo, minha? Não, na dela. Dela quem? Eu preciso fazer duas perguntas para entender ou saber onde Marcela está. Não me pergunte como, mas no dia a dia você acha. Então a resposta certa é a letra C. C de sabonete. Significa o quê? Que aqui existe ambiguidade. Você não sabe onde está a Marcela. Tudo bem? Acertou? Espero que sim. Vamos ao segundo exercício? O segundo exercício ele é mais instigante. Olha aqui, eu tenho um texto e eu tenho duas palavras para você completar, certo? Tenho dois termos anafóricos para saber a quem esses termos faz remissão. Tudo bem? Então vamos lá. Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência sobre cada um. Entendeu o texto? Entendeu? Certo? Então veja, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a quem esta palavra se refere e eu preciso saber a quem esta palavra se refere, certo? O legal é você usar a flechinha aí para saber. Então vamos lá. Ao comparar os diversos rios do Amazonas, ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência de quem aqui? Proeminência de quem? Então, se ele está comparando os diversos rios do mundo com um específico, ele está se referindo a Amazonas, certo? É o que está mais próximo. Sobre cada um, esse aqui está diretamente ligado a rios. Perceba que eu já sei a quem essas palavras se referem. Se eu sei a quem essas palavras se referem, se aqui é Amazonas, está mais próximo, defendia com azedume e paixão a proeminência deste. O legal é que você já elimina as questões que não traz o deste, certo? Sobre cada um, se está fazendo remissão a rios, rios está no plural. Se rios está no plural, a única palavra que cabe aqui é daqueles. Então, deste e daqueles, a alternativa correta é a letra C, que aparece aí nas suas opções. E aí? Não é tão complexo. Basta que você saiba. Sim, você lê muitas vezes deste, aquele, aquela, em leis, em outras matérias, e você não presta atenção. A diferença é que agora você vai ficar atento a tudo aquilo que aparecer na sua frente. Certo? Bom, espero que tenha sido tudo bem para você e até a próxima.